O início de um gene é marcado por uma sequência especial de pares de bases nitrogenadas, conhecida como região promotora do gene. Essa sequência determina o local do DNA em que se encaixa a polimerase do RNA, para iniciar a síntese de RNA. Após encaixar a região promotora do gene, a polimerase do RNA separa a dupla hélice do DNA e utiliza uma das cadeias como molde para a formação do RNA. E o processo continua até que a polimerase do RNA encontre uma sequência específica de base nitrogenada, a chamada sequência de término de transcrição, que marca o fim do processo. Os principais tipos de RNA. Nós temos 3 tipos de RNA: o RNA ribossômico, o RNA transportador e o RNA mensageiro. O RNA ribossômico serve de molde para a formação das moléculas de RNA, que ficam em locais específicos de certos cromossomos, chamados de regiões organizadoras do núcleo. O RNA transportador é responsável pelo transporte das moléculas de aminoácidos até os ribossomos, onde elas se unem para formar as proteínas. O RNA mensageiro se localiza nos diversos cromossomos da célula, geralmente separados por longos segmentos de DNA não codificante. As moléculas de RNA mensageiro, sintetizadas a partir dos genes, têm informações para a síntese de proteínas codificada em trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca é chamada de códon e define a posição de um aminoácido constituinte da proteína. O início de um gene é marcado por uma sequência especial de pares de bases nitrogenadas, conhecida como região promotora do gene. Essa sequência determina o local do DNA em que se encaixa a polimerase do RNA, para iniciar a síntese de RNA. Após encaixar a região promotora do gene, a polimerase do RNA separa a dupla hélice do DNA e utiliza uma das cadeias como molde para a formação do RNA. E o processo continua até que a polimerase do RNA encontre uma sequência específica de base nitrogenada, a chamada sequência de término de transcrição, que marca o fim do processo. Os principais tipos de RNA. Nós temos 3 tipos de RNA: o RNA ribossômico, o RNA transportador e o RNA mensageiro. O RNA ribossômico serve de molde para a formação das moléculas de RNA, que ficam em locais específicos de certos cromossomos, chamados de regiões organizadoras do núcleo. O RNA transportador é responsável pelo transporte das moléculas de aminoácidos até os ribossomos, onde elas se unem para formar as proteínas. O RNA mensageiro se localiza nos diversos cromossomos da célula, geralmente separados por longos segmentos de DNA não codificante. As moléculas de RNA mensageiro, sintetizadas a partir dos genes, têm informações para a síntese de proteínas codificada em trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca é chamada de códon e define a posição de um aminoácido constituinte da proteína.